Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje vai falar do Centro de Cultura e Formação Cristã da Arquidiocese de Belém, o famoso CCFC. Já há muito tempo eu queria fazer um programa sobre o Centro de Cultura, porque muitas pessoas até nem conhecem, por incrível que pareça, o Centro de Cultura e Formação Cristã. E nós estamos recebendo aqui com muita alegria o padre Idamor da Mota, que é diretor do CCFC, do Centro de Cultura, a quem eu agradeço, muito ocupado, em função disso, das ocupações dele, que a gente não podia fazer o programa, porque ele não podia, não tinha tempo na agenda, mas dessa vez ele conseguiu arrumar um tempo em 2013. Seja bem-vindo, padre, ao nosso programa. Obrigado, Theo. Obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui, né, TV Nazaré, especialmente no seu programa, e falar um pouquinho sobre essa realidade do Centro de Cultura, né, que tanto já tem contribuído para a evangelização nessa igreja de Belém. De quem foi a ideia de fazer o Centro de Cultura e Formação Cristã? Vamos imaginar, padre, que muita gente nem conhece. E é verdade. Claro. Eu encontro pessoas dizendo, o que é isso, né? O que é o CCFC? Então, quem foi que pensou e idealizou o Centro de Cultura? Bom, começou quando Dom Vicente Zico, então arcebispo, né, na época, no ano 2000, foi fazer a visita ao Papa João Paulo II na época, né, aquela visita que os bispos de Límina, exatamente, que os bispos fazem, de 5 anos, e naquela conversa com o Papa, ele perguntou como estava a presença da Igreja de Belém dentro, no meio cultural, dentro das universidades, né, e não havia ainda um trabalho específico nesse sentido. Então, quando Dom Vicente retornou, com certeza já tinha conversado com Dom Carlos na época, e eles resolveram então iniciar esse projeto do Centro de Cultura e Formação Cristã, que se instalou, né, fisicamente ao lado do Seminário São Pio X, na grande reforma que teve de todo o seminário, e foi dividido então em blocos, e um desses blocos é o Centro de Cultura e Formação Cristã. E a ideia então do Centro de Cultura era justamente estar inserido dentro desse meio cultural, no meio da sociedade, com os pensadores também, com as ciências, né, e dentro das universidades. Claro, sem deixar aquela linha da formação cristã também, que é parte vamos dizer assim, dessa missão do CCFC. E a preocupação dos papas, inclusive, que passam por nós, né, o João Paulo II, hoje o nosso Bento XVI, é de mostrar que a igreja tem como dialogar com a modernidade, tem como dialogar sim com as universidades. Há espaço para se pregar, para se falar de Jesus Cristo em todos os ambientes. Porque no passado, às vezes, até se fazia uma comparação de que nas universidades esses tipos de debates não são coisas de padre, de gente religiosa. O que vocês estão conversando isso? Isso é coisa para os doutores, né? Os padres, o Papa, a igreja tem que se preocupar com reza, com isso, e que é um equívoco muito grande. Mas os papas têm ultimamente mostrado essa preocupação de que a igreja tem que ter uma presença nesses lugares. A fé não necessariamente contradiz a razão. Exatamente. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso para nós, dessa importância da presença e que a igreja tem sim lugar nesses espaços. A igreja ela deve estar presente nesses espaços, sem dúvida alguma, porque inclusive esses espaços intelectuais, como as universidades, foram criados pela igreja, né? Afinal de contas, é verdade. A história está aí para nos mostrar isso. E esse pensamento dessa divisão, na verdade, é bem recente, já por conta do nosso século XX para cá, que houve essa ruptura, de fato, assim, mais extrema, vamos dizer, com o Estado querendo separar-se da igreja, né, e vice-versa, de colocar a religião fica para um lado, né, as ciências políticas, outras coisas ficam para o outro, e a igreja vem dizer que não é bem isso, né? Há um diálogo porque, afinal de contas, nós cristãos vivemos dentro desse mundo todo, né? Dialogamos com esse mundo, querendo ou não, nós estamos infiltrados dentro desse mundo. Então é preciso haver esse diálogo, sim. É preciso cultivar sempre essa boa relação, né? Com toda essa sociedade que está à nossa volta, com todos esses pensadores, todo esse pensamento, essas diferentes até ideologias que tem aí dentro da nossa sociedade. Inclusive formar cristãos que estão
nestes meios. Acho que o Centro de Cultura cumpre muito bem este papel, porque são cursos que daqui a pouco a gente irá falar, muito interessantes, dados por profissionais muito gabaritados, muito capacitados, para ajudar com que o cristão esteja inserido no mundo. E o mundo de hoje é um mundo também da inserção com problemas da internet, problemas de bioética, problemas de justiça, problemas de tantas outras coisas, e é preciso que o cristão esteja preparado. É importante a preparação do cristão para poder dialogar com estes aspectos da vida, com essas demandas que aparecem na modernidade, não é, padre? Exatamente, essa é a preocupação, né? Uma das preocupações do Centro de Cultura, é justamente fazer com que aquela palavra do Evangelho seja concreta, né? Fazer com que as pessoas sejam fermento na massa, né? Preparar essas pessoas que estão aí em diversos meios, diversas profissões, para que elas estejam lá, mas com o espírito cristão, com, né, aquilo que coloca o Evangelho, para que estejam a serviço desse Evangelho lá onde elas atuam. Então, acho que isso é uma das nossas metas também, de preparar essas pessoas, de dar-lhes mais conhecimento, a maior possibilidade e capacidade de dialogar com esse mundo fora. E como é que foi a procura de 2000 para cá dos cursos do CCFC? Surpreendeu a procura dos leigos, dos padres, de pessoas interessadas? Como é que foi? De 2000 para cá tem uma longa história aí, né? Tem... o Centro de Cultura já ofereceu uma série de cursos, uma série de programações muito diversificadas, que ao longo do tempo tem mudado um pouco, mas mantendo sempre a mesma linha. E, lógico, as pessoas, os leigos principalmente, têm buscado sempre, né, essa busca do conhecimento. Não só os leigos, quando eu falo assim de pessoas específicas dentro da igreja, mas pessoas de fora, como por exemplo universitários, que a gente também faz essa divulgação nas universidades, para que eles venham e, por exemplo, busquem lá uma palestra de filosofia ou coisa desse tipo. Então, há sempre uma resposta, né, boa, positiva do público em geral, com relação ao que nos oferecemos. Qual é o curso mais procurado, aquele que sempre se mantém, esse que a gente sempre tem que oferecer? Mais procurado talvez seja o curso livre de teologia. Apesar de que não é sempre que se oferece, né, mas porque é um curso que demanda aí uns 3, 4 anos, mas sempre nas outras edições todas, as pessoas sempre procuram, sempre perguntam se vai haver. E porque há uma sede das pessoas se aprofundarem mais, né, na teologia, até porque ainda não temos uma universidade, né, que tenha ou faculdade que ofereça um curso de teologia. Então, sempre as pessoas perguntam muito sobre esse curso. Eu escuto as pessoas que participam do centro, de quem participa, não é sempre, o quão importante foi aquela formação para essa pessoa. Ou seja, os questionamentos, o aprofundamento da fé ajudou esta pessoa a ser um cristão melhor. Esta proposta, quer dizer, um conhecimento, um preparo, aliado a uma caminhada espiritual, ajuda demais a pessoa a também encontrar a sua vocação. Ou a viver a vocação no estado em que a qual ela foi chamada. Com certeza, né? Sempre te ouve esses relatos, né, das pessoas maravilhadas, né? A primeiro momento, quando começa um curso desses, pessoas que não tiveram oportunidade de aprofundar, né, no conhecimento da teologia, da doutrina, e quando elas começam, elas se encantam, né? Veem um mundo diferente. Tipo assim, puxa, nossa, eu não sabia que a coisa era assim. Exato. Como a igreja é rica. E aí eles vão vendo, né, essa riqueza, essa diversidade, essa multiplicidade de conhecimento que tem na igreja, que é muito grande. E a gente sempre está estimulando as pessoas para isso, né, para que elas busquem isso. Porque se nós pararmos para pensar, nós vivemos numa cultura, nossa cultura católica, né, a nível de Brasil, ela é muito pouco, nossos católicos pouco buscam esse conhecimento, né? De uma maneira geral, são poucos ainda que buscam isso. E a gente sempre está incentivando as pessoas a descobrirem, né, esse mundo que está aberto aí. Dizer que, olha, a Igreja Católica é muito mais do que você pensa e imagina, né? Quer dizer, superar aquela ideia, um pouco do passado, mas que se mantém para muitas pessoas, que basta a primeira comunhão, né? O catecismo da primeira Eucaristia, e o máximo da crisma. Há necessidade de se aprofundar a fé e aprofundar a fé necessita estudar. Exatamente. Então, o católico precisa conhecer, até porque quando ele não conhece, ele facilmente se deixa seduzir, talvez,
por outras ideologias e tantas outras coisas. Perde-se a identidade, em suma. Exato. Quer dizer, você é um cristão católico que não sabe por que é. Exato. Por que a fé você defende tal dogma ou tal fé? Por quê? Quer dizer, os fundamentos, eles começam a se perder. E o CCFC traz essa possibilidade de você questionar. Exato. Sempre a gente tem uma preocupação de trazer uma formação que seja mais aprofundada, né? Não vamos ficar só, né, na superficialidade das coisas, né, só, vamos dizer assim, como uma catequese, não denegrindo a catequese, mas dizer, bora mais, vamos mais a fundo, porque a catequese ela não dá todos aqueles elementos, né, às vezes que nós temos que buscar nos livros, lá na antiguidade e tal, essas referências todas que nós precisamos. E isso aí é muito rico, as pessoas acabam, assim, por realmente ficarem encantadas. Porque a catequese é uma etapa. É uma etapa só, É uma etapa inicial, é uma etapa de anúncio, é uma etapa de jogar a semente, diremos assim. Mas o cristão, ele amadurece, ele cresce, ele vira jovem, ele casa, ele se torna um sacerdote, enfim, ele tem um desafio muito grande na vida, não pode ficar limitado somente ao leite, né? Como diz São Paulo, né? Até porque, até hoje, acho que a sociedade que nós vivemos, o mundo que nós vivemos hoje, exige muito conhecimento, exige respostas, né? Aí há muitas perguntas que se fazem, as pessoas são abordadas por essas perguntas com relação à sua própria fé, à sua própria doutrina, e elas então buscam achar uma resposta, e elas têm então que se aprofundar nessa doutrina, né? E tentar pegar essa resposta e ver exatamente, assim, convencer, né, de que ela tem todos os elementos, né, da sua fé ali e que precisa mostrar isso também para as outras pessoas. Agora, o Centro de Cultura, ele oferece cursos nas comunidades ou ainda está só lá na sede? Por enquanto, só na sede, né? Eu já tenho essa ideia, já tentei, essa ideia, né, de trazer um pouco mais, vamos dizer assim, para as comunidades, mas nós estamos esbarrando numa dificuldade muito grande. Nós não temos pessoas, né, que estejam disponíveis, com essa disponibilidade de tempo, por exemplo, para estar se deslocando de um lugar para outro. A primeira experiência que nós vamos fazer esse ano já é trazer, por exemplo, um dos eventos nossos de filosofia aqui já para o centro de Belém, né? Em vez de se deslocar para lá, vai ser aqui na Paróquia da Trindade, no salão que eles têm lá. Então, essa é uma experiência, né? Mas, por enquanto, é fixo lá. Trazer um curso de lá ou alguma palestra para cá? Uma série de palestras, na verdade, que vão ser feitas aqui. E por que a filosofia, assim? As pessoas gostam muito da filosofia? Ainda é a grande ciência, né? A filosofia, na verdade. A filosofia é a base do mundo, né? Do pensamento. Exatamente. É mais para o meio acadêmico, né? Voltada para esse meio acadêmico. E geralmente os jovens das universidades, como eles já sabem que o Centro de Cultura tem uma programação, eles vão em busca dessas palestras para enriquecer, até por causa também de ajudar no seu currículo, né? Sempre as universidades exigem atividades complementares, então eles vão em busca disso também.